E olha, a Secretaria de Segurança Pública realizou na manhã de hoje uma operação integrada denominada de Estrangeiro. E essa operação teve como objetivo prender integrantes de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Exatamente isso. Essa ação ocorreu em Maceió, Satuba e também em Rio Largo. O Bruno Protásio vai trazer mais informações e o porquê de tudo isso. Acompanhe. A operação aconteceu em Satuba, Maceió e Rio Largo. Foram 9 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão expedidos. Agentes da DEIC, do 8º Batalhão da Polícia Militar, do BOP e da RP participaram das ações. Ao todo foram 4 homens presos, inclusive o líder da organização criminosa e também mais 2 mulheres. Várias munições foram apreendidas, assim como um revólver e uma pistola, além de maconha e cocaína. Os presos foram conduzidos aqui para a sede da DEIC, assim como o material apreendido. A polícia confirmou que esta operação começou em setembro do ano passado com os trabalhos de investigação. A organização criminosa agia na cidade de Satuba, no loteamento Nova Esperança. E ainda de acordo com as informações repassadas pela polícia, o líder da organização que estava preso passava as informações do sistema prisional para os demais integrantes. A mulher dele é suspeita de colher essas informações e também transmitir para outras pessoas envolvidas. Eles agiam no tráfico de drogas. Agora todos serão ouvidos e os trabalhos continuam de investigação depois da conclusão desta operação que aconteceu na manhã desta quinta-feira em 3 locais diferentes, Satuba, Maceió e Rio Largo. Ao longo do dia, a polícia deve trazer mais detalhes da atuação deste grupo, principalmente na região de Satuba. Da Santa Amélia, Bruno Protásio. Nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que está com o delegado Dr. Gustavo Xavier, que vai nos passar detalhes da operação. É uma operação que está em curso aí, e saber também quantos presos, né, acabaram sendo vítimas aí também dessa operação. Maria Maciel, nos atualize. Boa tarde novamente, Wilson. Foram expedidos 9 mandados de prisão e também 13 mandados de busca e apreensão. Desses mandados de prisão, até agora, 7 pessoas foram presas, ou seja, 7 mandados foram cumpridos. Sobre essa operação, eu vou conversar então agora com o delegado Gustavo Xavier, que é coordenador da DEIC, que vai falar um pouquinho para a gente como é que foi essa grande operação que começou logo cedinho hoje. Boa tarde. Boa tarde. O resultado de um trabalho integrado entre a DEIC e o 8º Batalhão de Polícia Militar, né, com a intenção de desarticular uma organização criminosa na cidade de Satuba. Então, foram cumpridos, conforme dito, 9 mandados de prisão. Dentre eles, nós obtivemos êxito em 7 mandados, né, culminou com a prisão de 7 pessoas, sendo 4 homens e 3 mulheres. Além disso, houve a apreensão de 2 armas de fogo, uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, bem como a apreensão de uma quantidade de entorpecente, além de diversos RGs provavelmente falsificados. Isso aí é uma investigação que a gente vai dar continuidade. Então, realmente um trabalho exitoso com a intenção de reduzir o número de crimes que ocorrem na região do 8º Batalhão, mais especificamente na cidade de Satuba. Agora, esse trabalho investigativo, ele começou lá atrás, no ano passado ainda? Deu-se início no mês de setembro, né, a união dos núcleos de inteligência, tanto do 8º Batalhão como da DEIC, então resultou em informações que culminaram com as efetivas prisões. E, delegado, essas investigações, essas prisões, né, como faltam ainda algumas pessoas para serem presas, continua essa operação? Continua, a gente aguarda informações da população de Satuba com a intenção de localizar tais criminosos que ainda não foram presos. Tá certo, então obrigada pelas informações. E olha, sobre essas prisões específicas, né, quem vai falar com a gente, né, sobre como atuava essa organização criminosa é o comandante do 8º Batalhão, que é o Major Jatobá, que vai explicar para a gente como é que funcionava. Então, dentre esses presos, Major, está o líder dessa organização? Exatamente. Essa operação, como bem disse o delegado Gustavo Xavier, começou em setembro, na data da prisão do líder que foi preso hoje novamente. Ele foi preso e a partir da prisão dele começou as investigações sobre essa organização criminosa que atuava na cidade de Satuba
E durante essas investigações ele foi solto, continuou trabalhando no crime organizado, envolvido em tráfico de entorpecentes, em algumas tentativas de homicídio e tudo. Enquanto ele estava preso, foi identificada a participação da sua esposa e de algumas outras pessoas com participação ativa na organização criminosa. Por isso que vieram ser expedida a quantidade de mandados de prisão hoje. Bom, a esposa dele também foi presa hoje e ela seria a gerente financeira, ela que administrava aí as contas dessa organização? Exatamente. Era durante o período que ele esteve preso, ela recebia o dinheiro, fazia depósito desse dinheiro, organizava a passagem da droga para quem seria o responsável, quantidade de material, quem ficava com o que na organização criminosa, era ela que trazia as ordens do presídio para passar lá no loteamento onde eles foram presos. E como que era lá na região, né? Eles intimidavam as pessoas? Eles são suspeitos apenas de participação com tráfico de drogas ou também tem outros crimes? Nós temos trabalhos em investigação a respeito também da ligação dele, prováveis ligações dele com homicídio, mas eles eram famosos também na região por justiçamento. Então eles criavam as leis naquela região. Então as pessoas não tinham muita liberdade, não tinham seus direitos, porque eles também queriam dar as ordens lá na área. E essas outras pessoas, elas teriam envolvimento do quê? De distribuição das drogas? Inclusive um também era responsável por fazer o gerenciamento operacional? Exatamente. Todos eles tinham participação tanto na execução propriamente do tráfico, que ficavam traficando nos locais, ficavam na organização das armas de fogo, ficavam repassando, guardando dinheiro, cada um dentro da hierarquia da organização criminosa tinha a sua função. Bom, essa organização criminosa, né, sendo desbaratada, isso vai trazer mais tranquilidade ali para a população, para essa região ali? Não temos dúvidas disso. A operação hoje, como já disse o delegado, foi bastante exitosa, conseguimos aí tirar quase totalmente a organização de circulação, quase toda a organização. Então, tenho certeza que hoje a cidade de Satuba, mais especificamente lá o loteamento onde eles cometiam seus crimes, estará muito mais segura. Obrigada, então, Major. Parabéns pelo trabalho, parabéns, delegado, então, por essa grande operação que resultou, então, na prisão de, até agora, 7 pessoas, né? 2 outras pessoas continuam foragidas e tão logo a polícia aí consiga prendê-los, a gente vai informar também por aqui. É com você, Wilson. Muito obrigado, Maria. Apenas rapidamente, queria entender por que eles intitularam, inclusive, essa operação de estrangeiros. Certo, eu vou perguntar aqui para o delegado, né? Delegado, por que essa operação ela foi denominada estrangeiro, né? Qual que é a ligação aí do nome com essa operação? A nomenclatura, na verdade, ela tem relação apenas com a alcunha, com o apelido do líder da organização criminosa, né, que é tido por gringo. Então, foi simplesmente por isso, pela nomenclatura dada a ele, a gente apelidou, a gente nomeou a operação como sendo a operação estrangeiro. Mas esse codinome aí gringo não é porque ele era de outro estado, de outro país, não. Ele era aqui alagoano mesmo? Isso, exatamente, alagoano e o local de ação dessa organização criminosa era realmente o município de Satuba, bem como alguns arredores. Só para tirar uma dúvida, o senhor falou no início que ele já tinha sido preso, né? De lá ele comandava tudo, ele foi solto por quê? Pelo período que deu? Exatamente, aí é uma questão de tempo que ele passou na prisão, dentre outras situações, e a defesa dele pleiteou pela liberdade e ele estava livre, continuou cometendo o crime e foi preso nessa manhã pelas equipes da Polícia Militar, bem como da Civil. É certo, então muito obrigada pelos esclarecimentos. Então está aí respondida a sua pergunta, Wilson, lembrando que tanto os presos quanto todo o material apreendido foram encaminhados lá para a sede da DEIC. É com você.